eu como pastor, eu lembro da palavra do apóstolo Paulo lá, né, dizendo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O importante é para que complete a carreira e o ministério recebido da parte de Deus em Cristo Jesus. Então, meu alvo principal é cumprir a vontade de Deus em Cristo Jesus, do ministério que Ele me deu, né? E se eu estou nessa igreja, é porque o Senhor quis. É Ele que move as peças do tabuleiro, né? E eu estou muito feliz, irmãos, feliz mesmo, de saber que pessoas estão aprendendo, né? Pessoas estão vindo com o clube que é professor de fé, ou recebida como membros da igreja. No que vem nós teremos mais, né? E com a graça de Deus, aos poucos, o Senhor vai completando a obra, né? E eu ouvi uma palavra, que acho que eu compartilhei com o irmão Raimundo, né? Quando fala do pastor, né? O que se espera do pastor, né? O que se espera do pastor, ou o pregador, é que fale a verdade. Não precisa ser especial, ter curso em Harvard ou Princeton. Não. O importante, não é isso, irmão Raimundo? É que o pregador, ele fale a verdade. E diante dessa palavra, antes de eu ler o texto da palavra de Deus, eu quero lembrar que eu tenho uma irmã e ela é muito bem sucedida, né? Com ela e o esposo, né? São muito abençoados em termos de recursos, né? Mas nem sempre foi assim. Teve um começo muito difícil na vida que o marido estava resolvendo falir. E o trabalho dele foi tão negativo que ele achou por bem fugir. Ia vender tudo, o resto fica devendo para 1 milhão de gente. E ia falir. Ia deixar minha irmã e tudo. E ele gostava de cultos afro. Então a minha irmã falou assim: você não gostaria de pelo menos uma vez ir comigo até a igreja? E lá na igreja, você abrir o coração e deixar Deus falar no seu coração? E ele falou: eu vou na igreja hoje. Nunca fui, eu vou na igreja hoje. Mas o plano era ir na igreja, não pagar ninguém mais e fugir, não sei para onde. A minha irmã orou de coração para que aquele dia fosse pregar um super pastor. Ela esperava que fosse pregar o melhor pastor. E ela foi orando, falou: Senhor, me dá aquela mensagem poderosa para o meu marido se converter. Para surpresa dela, aquele dia, a pregação foi do irmão mais simplesinho da igreja. E ela falou, quando sentou e viu que aquele irmão ia pregar, ela: logo esse. E o irmãozinho, na simplicidade dele, os irmãos, eu sei que os irmãos sabem o que eu estou falando, falou a verdade de Jesus. E na pregação dele, sem ele saber de nada, ele falou que às vezes nós fugimos da vida, fugimos da existência, mas nós podemos fugir de tudo, mas de Deus não se foge. Verdade simples da palavra de Deus. E foi pregando na simplicidade dele. Minha irmã contando num português sofrível, errado, e falando. E ela em oração olhava para o Ricardo, meu cunhado, e o Ricardo prestando uma atenção naquele homem. E aquele homem fez aquela pergunta: você quer vir hoje receber Jesus como seu único Salvador na sua vida, na sua existência? Vem que eu quero orar com você. E quem que levantou e foi? O Ricardo, meu cunhado. Levantou na frente, entregou o coração para Jesus. Porque os nossos planos, os nossos caminhos, não são os caminhos do Senhor. E ele entregou o coração ali para Jesus. E ali, meus irmãos, a partir da semana seguinte, começou uma revolução na vida dele. Quebrou as artimanhas malignas da vida dele. E ele começou então a se ajustar economicamente. E consertou a vida dele no Senhor. No Senhor. E quando eu visito, quando eu vou na casa, nós em torno da mesa, nós conversamos da palavra de Deus, nós oramos, pedimos a bênção de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que o mais importante, o que é? É que o pregador se fale a verdade da palavra
que mais importa? A verdade da palavra de Deus. Fidelidade à própria palavra de Deus. Meus irmãos, e nessa manhã eu quero ler com você um texto de Isaías 45, a partir do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir o lombo dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio a calamidade ou mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Lindo esse texto da palavra de Deus. Meus irmãos, quando eu pensava nesse texto da palavra de Deus, eu lembrava que na Academia Brasileira de Letras no Brasil, naquela época, existia um grande escritor chamado Coelho Neto. Coelho Neto era dos homens mais cultos da Academia Brasileira de Letras. Mas naquele dia, naquele domingo, no domingo de manhã, resolveu ir à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro para ouvir a palavra de Deus. Aquele homem entrou e se assentou, e o reverendo Álvaro Reis, conhecido por nós pastores como o príncipe dos pastores, talvez um dos maiores pregadores que a comunidade, a igreja brasileira já tenha ouvido pregar. E quando ele viu que o homem da Academia Brasileira de Letras estava, que Coelho Neto estava, então Álvaro Reis resolveu mudar o sermão dele. Fez uma obra literária, fez uma pregação das maiores pregações que os irmãos podem imaginar, mas na obra literária. E quando Álvaro Reis desceu e foi à porta cumprimentar, Coelho Neto falou assim: Álvaro Reis, reverendo, eu ouvi uma das maiores peças literárias que alguém poderia ouvir, mas eu vim aqui hoje, nessa manhã, porque eu queria ouvir falar de Deus, eu queria ouvir falar de Jesus. E não existe nada mais prazeroso para um pastor do que falar a respeito de Deus. A minha palavra nessa manhã é a respeito de Deus. Um Deus maravilhoso, fabuloso. Um Deus que vai além de qualquer tipo de imaginação. Um Deus que nós conhecemos como Criador de todas as coisas. E para os irmãos terem uma ideia do que estou falando, esse mesmo Deus, pela boca do profeta, ele fala: Pois a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Há comparação a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos? E aqui o profeta fala assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo, o outro, o totalmente diferenciado de tudo que se possa imaginar. Levantai aos olhos e vede quem criou essas coisas, essas maravilhas. O apóstolo, o Isaías, o profeta falando: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar.
Aí, meus irmãos, um outro texto da palavra de Deus, Salmo 33, verso 6, fala assim: o universo, pela sua palavra, foi criado pelo sopro da sua boca. E aí, eu quero lembrar aos irmãos que há coisa de 3 meses ou 4 meses atrás, o telescópio Hubble estava virado numa posição e foi falado então para o cientista da NASA, William, eu esqueci o sobrenome, dizendo assim: você tem 12 horas, eu já contei isso aqui na igreja, só estou repetindo, você tem 12 horas, para que você vire o James Webb para uma posição do universo, 12 horas, para você fazer o que você quiser fazer. E aquele cientista físico falou assim: coloca esse telescópio nessa direção. O telescópio é uma obra de arte da ciência. São lentes de 18 metros de diâmetro, que ela pode se pospor. E disse então e ele falou: então você coloca na direção e vamos ver até onde que vai a força desse telescópio. E foram embora. No outro dia, quando retornaram, eles foram ver o resultado. O James Webb caminhou como que 12 bilhões de anos-luz. E o que a comunidade internacional esperava? Que fosse ver o universo no seu começo, na sua formação, galáxias se formando, todas as coisas tomando uma posição que seja. E o que eles descobriram? Que nada está diferente daquilo que nós temos hoje. Caiu-se por terra a teoria do Big Bang, porque o universo estava maduro há 12 bilhões de anos, há 10 bilhões de anos. Hoje ele é a mesma coisa e não mudou absolutamente nada. E a palavra de Deus então confirma que todas as coisas foram feitas pela força, pela boca do poder do nosso Deus. Mas por que eu estou contando isso diante de tanta maravilha na palavra de Deus? Meus irmãos, os astrônomos do Chile, essa semana que acabou de acabar ontem, que foi sábado, eles descobriram numa distância de 12 bilhões de anos. Então, essa 12 bilhões de anos, luz, não é tempo, é distância de milhas e de quilômetros. Eles descobriram a 12 bilhões de distância no tempo um objeto brilhando dentro de um buraco negro. A ciência mundial, a física mundial hoje, ela está de pernas para o ar. Tem nesse buraco negro um sol 17 bilhões de vezes mais claro que o nosso Sol. E está lá naquela ponta do universo um quasar, um quasar, se quiserem assim dizer. Aliás, ele tem 17 bilhões de vezes o tamanho do Sol. 17 bilhões de vezes o tamanho do Sol. E tem 500 trilhões de vezes o brilho do Sol. Quando da primeira descoberta do James Webb, o físico aqui de Harvard falou assim: físicos do mundo, voltem para a prancheta, porque o Big Bang falhou, não existe mais. Uma física na Itália, da Universidade de Roma, falou assim: vou jogar fora os meus diplomas e vou jogar fora os meus livros, porque tudo falhou. Agora é uma nova revolução. Como é que dentro de um buraco negro existe algo desse tamanho, dessa magnitude? E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o texto que nós acabamos de ver. Só para os irmãos terem uma ideia do livro de Isaías, a primeira parte do livro de Isaías, o capítulo 39, nós chamamos de proto-Isaías, é a conversão de Isaías, é onde Isaías se apaixona pelo Messias.
é onde acontece a conversão de Isaías. Do capítulo 40 até o capítulo 55, que é o que nós estamos hoje nessa manhã, ele trata da soberania de Deus, um Deus soberano, que nada foge ao conhecimento, ao domínio desse Deus. E do capítulo 55 até o final, é a parte final da grandiosidade do reino manifestado através da palavra da boca do profeta. Então, meus irmãos, nessa manhã de edificação para nossas almas, nós temos alguns elementos na história, homens da história. Eu coloquei aqui, meus irmãos, homens na história como Atanásio, Anselmo, muito conhecido, Tomás de Aquino, Agostinho, Calvino, Lutero, Jonatas Edwards, uma pleia de outros maiores e outros pastores e conhecedores da palavra de Deus, que eles tinham ministérios diferentes, mas tinha uma coisa em comum: eles amavam tratar da soberania de Deus. Então, uma das doutrinas principais da igreja reformada, da nossa igreja, é que Deus, ele é soberano. Pode-se fazer ou imaginar qualquer outra coisa, mas esse Deus a quem nós servimos é um Deus soberano. E eles estavam profundamente envolvidos com a majestade e com a santidade de Deus. Eu penso que um trabalho bom para nós, como crentes, acompanhados na Bíblia, dentro desse texto que eu estou falando e outros textos, é que nós possamos aperceber a questão do Deus a quem nós servimos. Dentre os atributos de Deus, o único que se repete é o da santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Calvino faz uma observação interessante. Ao invés de nós olharmos para nós mesmos, ou só para a nossa família, ou só para o meio em que nós vivemos, nós devemos olhar também numa visão linear, olhando profundamente, querendo saber quem é esse Deus que nós servimos, como é esse Deus a quem nós servimos. E nesse contexto universal entendemos que o homem teve de Deus a relevância da glória. Por isso, o homem, quando ele trata da santidade de Deus, ele treme até as cinzas, ele treme diante da grandiosidade de Deus. Eu não sei se os irmãos lembram no deserto, que eles falavam assim: Moisés, lá está o Senhor, vai você, Moisés, deixe-nos aqui, para que não morramos diante da santidade de Deus. E Moisés caminhava e entrava naquela nuvem, e eles ficavam ali debruçados, com medo daquilo que eles estavam vendo. E aí, meus irmãos, nós vemos diante desse plano de Deus, a leveza do caráter do nosso Deus, que é santo. E a palavra no Velho Testamento que aparece é a palavra Kadosh, né? Santo, santo, santo. E quando Israel ouvia aquela palavra, eles ficavam estremecidos de saber que aconteceria então ali a presença de Deus. Então, Isaías 45, de 1 a 8, conforme os irmãos já perceberam, está dentro dessa perspectiva que o nosso Deus é um Deus soberano. Nada acontece fora do nosso Deus. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós nos preocupamos. Somos humanos e falhos. 85% das coisas que nós nos preocupamos, ela não acontece. Nós nos preocupamos com coisas que não vão acontecer. Nós preocupamos com coisas de antes, do meio, e na hora que vem, nós estamos esperando uma bomba atômica e é um traque. Estamos esperando uma explosão e não é nada. Simplesmente nós sofremos, sem razão nenhuma. Mas Deus é soberano. Eu estou contando para vocês isso aqui, estou lembrando um rapaz da igreja lá de Hillside, foi pego pela imigração. E colocaram ele numa sala, e na sala tinha uma televisão. E ele lembrou de uma pregação minha, dizendo assim, que eu disse isso, né? 85% da sua preocupação não acontece. Ele falou: bom, o pastor falou, eu vou acreditar nessa palavra. Pôs lá o pé em cima de uma mesa, ligou a televisão e foi correndo, e ele cochilou.
E o rapaz chegou da imigração e falou assim: nossa, que tranquilidade, você não deve nada mesmo, levanta e pode ir embora, você está livre. Porque ele creu que as coisas que nós nos preocupamos não acontecem. E ele assim fez dessa maneira. Então, esse texto que eu li para vocês nessa manhã, eu dou como lição de casa, como homework para vocês, leiam de novo na casa de vocês, vê que 3 vezes Deus fala: eu sou o Senhor, não há outro. Ciro, eu sou o Senhor e não há outro. Ciro, presta atenção, eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui, olha, é um dos textos mais estranhos da Bíblia. Por quê? Porque Deus chama um gentil como Ciro 221 anos antes dele ter nascido, e o chama de ungido, como no hebraico nós vemos que o ungido, vamos chamar assim, é maiúsculo. E os judeus ficam escandalizados: como é que um gentil pode ser um Cristo, pode ser um ungido? E aí, esse texto então é o texto sagrado mais estranho. E os judeus, quando veem esse texto, eles não entendem. Um gentil como Ciro, 221 anos antes do nascimento do próprio Ciro, tem essa palavra de Deus profética, em que ele o chamava do meu ungido. O texto é sagrado, de revelação divina, endereçado a um homem chamado Ciro, que tempo da profecia nem havia ainda nascido. A profecia foi anunciada com o povo ainda não estava na Babilônia. E Deus já levantou o profeta para dar orientação como eles seriam, o que aconteceria ali na Babilônia. A Babilônia era o maior império da face da terra. A profecia era endereçada a um futuro rei da Pérsia, hoje o Irã, que futuramente derrotaria o Império Romano e libertaria o povo de Israel. E aí, meus irmãos, o que nós percebemos nesse texto da palavra de Deus, que esse homem tinha um nome, e o nome dele, como eu já disse, era Ciro. E aí o texto sagrado vai dizer exatamente aqui nos versículos 1, 2 e 3, quando ele fala assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para discingir o lombo dos reis. E no versículo 28, no final do capítulo 44, 28 de Isaías, ele fala assim: que digo de Ciro? Ele é meu pastor. 221 anos antes, ele é meu pastor, e cumprirá tudo aquilo que me apraz. Ele vai fazer aquilo que me apraz. Que digo também a Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado, ou do templo será refundado. Deus está falando aqui que o templo vai ser destruído e que o templo vai ser então refundado. E aqui na sequência dos capítulos 2 e 3, ele fala assim, 45, 2 e 3, ele fala assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei para Ciro os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome, embora você ainda não tenha nascido e nem sabia que o nome dele ainda seria Ciro. Mas o Senhor já sabia que o nome dele era Ciro, e dentro da soberania de Deus, ele sabe todas essas coisas. Ele sabia que o João Batista ia chamar João Batista, que o Mateus ia chamar Mateus, que a Ivana ia chamar Ivana, que cada um de nós teria um nome, porque ele nos conhece. E Efésios fala assim, que ele nos conheceu e nos amou antes que esse mundo se formasse. E eu lembro do profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 5, que vai também falar, o Senhor fala assim: Jeremias, eu te conhecia desde antes do ventre da sua mãe.
e já te constituí profeta entre as nações. Olha que Deus santo que você e eu estamos diante dele. Eu sou o Senhor, Ciro. Você nem nasceu, e não há outro, além de mim, não há outro Deus. Eu cingirei ainda que não me conheças, eu farei isso ainda que não sabes quem eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus. Pense comigo sobre Ciro, quando Daniel, ali, depois que Ciro derrotou a Babilônia, o maior exército que poderia existir, Ciro destrói o rio Tigre-Eufrates, abaixa, e Ciro entra pelas tubulações e toma sem esforço, tomou toda Jerusalém. E quando ele encontra então a Daniel fala assim: olha, aqui tem a profecia sobre você, 221 anos antes de você nascer, e essa palavra, Ciro, é para você. E diz que Daniel leu o texto para Ciro, e quando Ciro viu e leu aquele texto, que até o nome dele estava gravado no texto sagrado, diz que ele ficou, em inglês eu falei blew up, ele ficou zonzo, ficou perdido diante de uma revelação tão fantástica da palavra de Deus. Vocês já ficaram perdidos com uma notícia boa ou uma notícia ruim? Às vezes nós ficamos, não sabemos o que pensar. Eu lembro daquela palavra que eu já preguei há muito tempo atrás: o que fazer na hora que não se tem o que fazer. Tem momentos desses da vida que o que fazer quando não se tem o que fazer. E no caso de Isaías fala: no ano da morte do rei eu vi o Senhor. Então às vezes na existência nossa, a única coisa que cabe a cada um de nós é olhar para o Senhor. Ciro poderia ter pensado: esse Jeová deve saber que eu sou o rei da Pérsia, talvez ele queira negociar comigo, eu conheço muitos deuses. Eu imagino ele pensando assim, mas o Senhor, antes que ele imagine qualquer raciocínio, o Senhor fala assim: eu sou o Senhor, e não existe outro Deus além de mim. E nós sabemos, meus irmãos, que isso é familiar, porque quando Moisés está diante do Senhor, o Senhor fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e não existe outro Deus além de mim. Não há outro Deus além do Senhor. Ele é o único apresentado na palavra de Deus. E quando tratamos da santidade de Deus, o termo santo tem referências distintas. Não existe nada igual. Ele é totalmente outro, além daquilo que você possa imaginar. Então você fala assim: eu imagino um Deus assim, não dá, ele é além disso. Não, mas eu imagino, não tem imaginação. Diante de tanta realidade registrada na palavra de Deus, da diferenciação desse Deus eterno a que nós servimos, como nós não podemos perscrutar, nós não podemos saber, nós nos reverenciamos, porque o único meio de nós conhecermos ao Senhor é através da natureza, é através do próprio Senhor Jesus. Nós não temos outra maneira de conhecer a não ser através também da palavra. Então nós conhecemos a Deus diante daquilo que é revelado na palavra. Na natureza os céus proclamam a glória de Deus. Na palavra, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E em Jesus Cristo eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem que seja por mim. Então, meus irmãos, quando nós percebemos isso, que não existe nada igual, também nós sabemos da pureza, da perfeição, da justiça, do senso que é comunicado na palavra de Deus, quando a santidade, nós lemos no texto de Abraão, quando o Senhor fala assim: sede santo, porque eu sou santo. É uma ordem, é um imperativo que é dado para que nós devamos seguir. Não existe nada igual a Deus. Nós não somos dignos de nada e nem de viver aqui nesse mundo, mas por causa da vontade e do amor dele para com você e comigo, nós temos então a presença desse Deus. O senso que ele é outro, totalmente diferente de tudo,
E em teologia nós tratamos a santidade de Deus como onde nós lutamos para tentar penetrar naquilo que nós sabemos de Deus. Agostinho joga luzes, como mestre que era, quando ele usa um método chamado via negativa. Quando ele quer tratar de coisas de Deus, via negativa. Qual que é a via negativa? Aquilo que nós somos com aquilo que Deus é além de nós mesmos. E a primeira coisa na via negativa que Agostinho chama atenção é que ele é infinito. Eu sou finito, limitado, mas ele é infinito além do tamanho desse universo que nós podemos imaginar. Nessa via negativa, nós percebemos que Agostinho fala que ele é imutável. Nós somos mutáveis, bebês, ficamos adultos, envelhecemos, mudamos a todo momento, mas a palavra de Deus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, na via negativa, nós temos que Deus é infinito. Não dá para se imaginar o infinito, porque nós batemos todos os momentos, nós trombamos e somos totalmente limitados. Ele é imutável, porque ele é o mesmo, não muda em absolutamente nada. E a terceira ideia nessa via negativa de Agostinho é que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, independente do tempo. Nós estamos aqui e ele já nos vê em glória. Nós olhamos para nós aqui agora. Daqui a pouquinho nós vamos tomar nosso cafezinho, daqui a pouco nós vamos para a nossa casa, daqui a pouco temos atividades. Mas Deus já está nos vendo lá, na glória, glorificado, na presença dele. Né? Ele tem domínio de todo conhecimento, sabemos que ele é o que comanda todas as coisas nesse mundo, nesse universo. Ele comanda os furacões, os vulcões, os terremotos, os maremotos. Ele comanda aquele tremor de terra no coração do Amazonas, 6,5 da escala Richter, e ele balança, mas é ele que domina. Aqui no texto fala, ele cria o mal, não, ele domina qualquer tipo de calamidade. Ele é mais poderoso do que bombas atômicas, mais poderoso do que o exército americano, mais poderoso do que tudo que você pode imaginar. E a onipotência dele define o poder daquilo que o Senhor é. E ele fala então para Ciro, que é a minha palavra para vocês aqui nessa manhã, que grave no coração de vocês: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Como estudioso da palavra de Deus, eu sei que quando se repete palavra no texto da palavra de Deus, é para se tomar atenção. E aqui nós percebemos que 3 vezes ele fala para Ciro: Ciro, não há outro. Eu sou, não há outro. Não há outro Deus além de mim. Eu sou único, e não há Deus além de mim. Então nós podemos perceber nisso, meus irmãos, nessa dimensão de poder, que ele é infinito, imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é outro totalmente diferenciado de tudo que se pode imaginar. E me ocorre à mente agora quando o Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde assim: mas Felipe, eu estou tanto tempo com você. Sabe o que eu imagino a cena? Ele olhando para os irmãos: estou tanto tempo com você e você ainda não percebeu. Felipe, ele é um outro totalmente diferente, né? Ele é eterno, autoexistente, né? Totalmente outro, fora de qualquer dimensão de raciocínio, principalmente quando ele fala que ele é o Aionos, ele é o eterno, e ele se manifesta da maneira como ele deve se manifestar. Falei no começo do Big Bang, que caiu por terra a teoria do Big Bang, e eles falam que o Big Bang aconteceu 18 bilhões de anos atrás, contrariando leis de física, leis da termodinâmica, que explosão não cria, é ciência ruim. E eles então ficavam tentando explicar que 10, 18 bilhões de anos atrás, quando não existia nada, alguma coisa aconteceu. Mas como que pode acontecer algo do nada?
Se você ficar observando nada, você pode ficar eternamente observando nada e nada vai acontecer. Então, nós sabemos que o início de todas as coisas começa no Salmo 33:6, através da boca do Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. E ele fala: Ciro, você subsiste em mim. Deus verdadeiramente existe e nós subexistimos nele. Todas as coisas subsistem nele. E ele fala: Ciro, eu sou o único, eu sou o Senhor, de mim e através de mim você vive, você se movimenta, você respira, você pensa. E aí eu tenho outro pensador, meus irmãos, outro teólogo, Tomás de Aquino, que ele vai falar assim: Deus possui eternamente o ser necessário. Deus não pode não ser, porque ele é um ser. Anselmo, o santo, também diz que Deus é uma necessidade ontológica do ser. Deus tem o ser necessário e ele não pode não ser, porque ele sempre é. Deus não pode parar de ser, ele é eternamente, ontologicamente necessário. O universo foi criado pelo Senhor através da obra de toda a criação. E aí, irmãos, terminando, ele fala: eu faço todas as coisas. É um paralelismo hebraico de luz e trevas, de prosperidade e calamidade. Ele fala: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu trago o bem-estar, eu trago a calamidade, eu trago a paz. Também eu trago setembro 11, eu trago o Covid, eu trago os terremotos, eu trago queimadas na Sibéria. Ridículo pensar em umas coisas dessas. Terremoto no Amazonas, elevo reis, derrubo reis. Eu elevo Ciro, derrubo Nabucodonosor. Eu sou santo, sou soberano, eu sou transcendente, eu sou majestoso. E Jó diz assim, entendendo, fala: o Senhor é que dá e o Senhor é quem toma. Você pode dizer: eu não gosto de Deus, mas por outro lado, você pode pensar também: mas não há outro. Alguns falam nessa ideia de liberalismo de hoje, cria um Deus. É impossível a mente humana poder criar um Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Para terminar, eu peguei uma definição de um ateu, só para terminar. E ele fala assim: Deus é uma variável sem controle epistemológico e eu não tenho jeito de saber se ele existe ou não, porque se existe, você recebe pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E o ateu então diz assim: uma variável sem controle epistemológico. Amém. Uma variável que não dá para se definir através de conhecimento. E ele fala: e eu não sei se existe ou não, porque ele existe. E nós o adoramos e o recebemos através da fé. Que você então use e abuse na possibilidade de você buscar esse Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Se me buscardes de todo o coração, me acharás. Mas se não me buscardes, não me achará. Nós vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e nós vamos cantar esse hino